A guerra é desproporcional. As armas que o inimigo usa são pesadas. O povo de Deus parece minoria. Parece que vamos ser sufocados por ideologias, por propostas, por leis e por tanta coisa que você olha e fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer? É impossível. E Deus diz: é batalha de cordeiro contra dragão. Fique firme. O cordeiro parece derrotado, mas a Bíblia diz que o cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você tem a Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse. Só de falar o nome desse livro, já tem um grupo de pessoas que se entusiasmam. Uau, vai entrar num tema mais profundo, diferente daquilo que normalmente a igreja fala. Há um grupo que se entusiasma, mas há um outro grupo de pessoas que quando você fala em Apocalipse, essas pessoas se apavoram ou se desesperam. Eu não sei a que grupo dos dois você pertence, mas eu quero lhe dizer apenas que, neste momento da caminhada, estudar o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada, é vital para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. O livro do Apocalipse não tem praticamente nenhuma dúvida sobre quem realmente foi o seu autor. Há outros livros da Bíblia que geram alguma polêmica. Apocalipse foi escrito pelo último sobrevivente dos 12 apóstolos. O homem que ficou até o fim, o homem que foi para o caldeirão fervente, o homem que foi para o exílio. Deus o preservou até o fim para que ele pudesse nos mostrar o que é que vai acontecer no tempo do fim. João, o discípulo amado, aquele que melhor do que ninguém pode falar de futuro e ao mesmo tempo pode falar com muito carinho sobre o Senhor. Ao mesmo tempo, o livro do Apocalipse é fundamental para a nossa identidade adventista do sétimo dia. Ellen White, que para nós é alguém inspirada diretamente por Deus e com um papel profético dentro desta igreja, Ellen White diz assim: as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no livro do Apocalipse, olha só que coisa interessante, ela fala, devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. Significa que a gente tem que entrar mais fundo nesse livro, a gente tem que estudá-lo mais, a gente tem que desvendar alguns aparentes mistérios que ele tem. Esse livro deve ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. A igreja adventista do sétimo dia crê na Bíblia toda, mas ela tem uma relação muito íntima com esse livro. Nós nascemos em Apocalipse 10. A nossa identidade é revelada em Apocalipse 12. Fomos chamados para pregar Apocalipse 14. E estamos preparados para ver realidade ou tornar-se realidade Apocalipse capítulo 21. Portanto, há uma relação muito forte entre este livro e essa igreja. Você já sabe, mas não custa lembrar, o livro do Apocalipse é aquele livrinho que Daniel, lá no capítulo 12, falava, Deus falava com Daniel e Daniel falava sobre ele. Sela esse livrinho até o tempo do fim. E esse livrinho selado por Daniel, nós entendemos que é a mensagem que Deus revelou no tempo do fim, através do livro do Apocalipse. E eu queria que você olhasse agora nessa primeira página do livro. Sua Bíblia deve estar aberta aí agora. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Esse primeiro verso mostra os dois objetivos básicos do livro do Apocalipse. 2, leia comigo aí, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Duas características importantes. Primeiro, o objetivo principal, entendam isso, gente. Muitas pessoas não entendem. Entendam isso. O objetivo principal do livro do Apocalipse está descrito na primeira frase do livro. É revelação de Jesus Cristo. A mensagem do Apocalipse vem de Deus
vem de Jesus, mas também todo o conteúdo do livro é sobre a pessoa de Jesus. Vá para o Apocalipse e você vai ver que Jesus é o Filho do Homem do capítulo 1. Jesus é o leão da tribo de Judá e o cordeiro do capítulo 5. Jesus é o varão, o filho varão do capítulo 12. Jesus é o verbo de Deus do capítulo 19. O livro do Apocalipse começa com ele e termina com ele. E vou lhes dizer uma coisa, apesar de o livro do Apocalipse estar cheio de profecias, símbolos e sinais, ele não foi escrito para saciar a nossa ansiedade ou a nossa curiosidade sobre o futuro. O foco do livro do Apocalipse é mostrar que não importa o que já aconteceu ou o que ainda vai acontecer, Jesus está no meio do seu povo e vai sustentá-lo até o final. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Mas a mensagem principal do livro do Apocalipse, outro ponto que a gente tem que tomar com clareza, é de que Deus está no controle do futuro. Olhem que interessante, se nós estivéssemos no controle do futuro, tudo viraria uma grande confusão. Se Satanás estivesse no controle do futuro, ele já teria nos destruído usando essa arma. Se o futuro fosse simples resultado do destino, não teria razão para nós vivermos. O futuro está nas mãos de um Deus que nos conhece intimamente e sempre faz o que é melhor para nós. Mas em terceiro lugar, e essa é a parte mais bonita do Apocalipse para mim, é que este não é o livro dos segredos, dos animais e das profecias. O livro do Apocalipse é o livro da grande esperança. E sabem por quê? Desde o primeiro capítulo, capítulo 1, o verso 8, a Bíblia fala daquele que há de vir, falando daquele que virá, falando do céu, falando da nova terra, falando da volta de Jesus, e você vai vendo a esperança em todo o livro, até chegar no capítulo 22, e aí você encontra 3 vezes a promessa, virei outra vez, ou eis que venho sem demora, até o último verso desse livro. A grande esperança é o fio de ouro que liga todo o conteúdo dessa mensagem. Mas eu quero convidar você agora a virar algumas páginas da Bíblia e chegar até o capítulo 12. E no capítulo 12 a gente vai tomar um pouquinho da atenção hoje. O capítulo 12 é o capítulo central do livro do Apocalipse. Até o 11, a primeira metade. A partir do 12 até o 22, a segunda metade. Portanto, vamos entrar no coração do livro. Vamos entrar na essência do livro. Vamos ver o que é que de mais relevante tem para marcar ao meio a história desse livro tão importante e vital para este tempo e para a nossa identidade. Enquanto você abre sua Bíblia aí no capítulo 12, eu vou lhe fazer uma pergunta. E me ajude, se você quiser responder, responda, se não apenas pense aí na sua mente. Se você tivesse que definir a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, repito, se você tivesse que definir a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, como é que você definiria? Como um clube ou como um exército? Como você definiria? Me ajudem. Se vocês fossem definir a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, como a definiriam? Um clube ou um exército? Muita gente prefere apenas pensar. Está tudo bem. Deixa eu ir mais longe. Você acha que hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em um piquenique ou em um campo de batalha? Qual dos dois? Está num piquenique ou num campo de batalha? Apocalipse 12 vai nos ajudar a responder essa pergunta de maneira muito clara. E você tem que sair daqui hoje com essa visão do Apocalipse, do coração do Apocalipse e da realidade que nós vivemos nesse momento. Apocalipse capítulo 12 apresenta um cenário muito interessante. É como se fosse o cenário de um filme. E um filme composto de 4 capítulos ou 4 cenários especiais que contam uma mesma história
desde o começo até o final, passando por diferentes estágios dessa história. Se você der uma olhada, capítulo 12, versos de 1 até 6, você tem uma visão geral, como que um rascunho desse filme, um panorama, um rascunho geral da história. E aí você entra, a partir do verso 7 até o verso 17, numa visão detalhada. E aqui vem as 4 cenas do filme. As 4 cenas que pintam para nós o quadro: exército ou se somos clube. Se estamos em campo de guerra ou se estamos fazendo um piquenique. Qual é a realidade? E eu quero que você leia comigo agora. Primeira cena, capítulo 12, versos 7 a 9. Olha o que diz aqui: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, seus anjos. Primeira cena desse filme, um grande conflito que começou no céu. Em outras palavras, o início de uma guerra. Vamos para a segunda cena. Olha aí no verso 13 da sua Bíblia. Segunda cena, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Segunda cena do filme. A guerra que um dia começou no céu, agora é a guerra ou o conflito contra Cristo, o Filho que veio do céu, tentando destruí-lo desde o seu nascimento. E se você olhar para essa história toda, você vai ver que a guerra contra o Filho, ela foi forte demais, mas em todas as batalhas Cristo foi vitorioso. Vamos para a terceira cena, verso 14, veja aí na sua Bíblia. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Terceira cena, a guerra ou o conflito contra a igreja cristã primitiva e na Idade Média, tentando destruí-la para que ela não mantivesse pura a palavra de Deus. O dragão foi contra a mulher e foi lutar especificamente contra ela. Terceira cena, uma cena de batalha contra a igreja cristã. E a última cena, verso 17, veja aí na sua Bíblia: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre o quê? Sobre a areia do mar. Quarta cena, a guerra ou o conflito agora não é apenas contra a igreja cristã, é contra o remanescente de Deus que Ele está preparando nos últimos dias. E olhem que esse verso 17, aquele é interessantíssimo. Esse verso 17 é a grande transição do livro do Apocalipse. O Apocalipse vem até o verso 16 do capítulo 12, aí entra o verso 17 e nasce a segunda parte, porque esse verso 17 apresenta a identidade do remanescente. E se a guerra é contra Deus, e se a guerra é contra Jesus, é porque a guerra está direcionada ao remanescente. E o livro do Apocalipse, ao falar de Jesus, coloca no centro o remanescente. E a Bíblia agora está dizendo, sabe de quem que nós estamos falando? Sabe por que é que tudo isso está sendo escrito? É porque é uma batalha. A batalha é contra o Senhor. A batalha começou no céu. A batalha veio contra Jesus. A batalha foi contra a igreja cristã primitiva. Mas na verdade, o livro do Apocalipse fala do remanescente. E João está querendo dizer, ponha o olho no remanescente, saiba quem é o remanescente, conheça a identidade do remanescente, porque é ao redor dele que toda batalha acontece. E daqui para frente, o remanescente fica claro, e a gente começa a entender melhor o porquê de tudo que está por trás da história do livro do Apocalipse. Mas uma verdade fica clara para nós. Se você olhar para o capítulo 12, o capítulo central do Apocalipse, fica a lembrança de que no começo ou no final da história, nós estamos em guerra. Você consegue lembrar disso? Nós estamos em guerra.
Deus e o seu povo estão em um campo de batalha, no grande conflito, que é um nome que internamente como igreja nós temos usado muito. Nós estamos em um campo de batalha. Se você der uma olhada no livro do Apocalipse, você vai ver que 3 vezes se usa com palavras diferentes a expressão fazer guerra. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, 11, lembrando, tem guerra, fique esperto, esteja preparado, você não está brincando, não é piquenique, é campo de batalha. Mas é interessante também que essa guerra que o Apocalipse pinta, parece uma guerra injusta. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar nisso. Sabem quem é que está lutando nessa guerra? O Apocalipse coloca que de um lado existe um animal, que o Apocalipse repete muito, e que representa Satanás. Que animal é esse? Dragão. De um lado está um dragão, e do outro lado estão os poderes do bem, está Jesus Cristo, está o seu povo. E qual é o outro animal que o Apocalipse usa para representar os poderes do bem aqui? Qual é? Qual é? O cordeiro. Gente, não parece uma guerra injusta? De um lado tem um dragão, do outro lado tem um cordeiro. Numa batalha normal, quem seria o vencedor entre um dragão e um cordeiro? Que tipo de batalha é essa? Mas é interessante observar, são animais desproporcionais, porque esta guerra também é desproporcional. Mas se você virar sua Bíblia, poucas páginas, até o capítulo 17, o verso 14, olha que coisa tremenda aqui, para nós no livro do Apocalipse, para nós como igreja remanescente e povo do Senhor, não importa o tamanho do dragão, o que importa é o poder do cordeiro. Olha o que está escrito aqui, capítulo 17, verso 14, pelejarão eles contra o cordeiro, e o que é que diz em seguida? E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí a coisa mais linda que vem depois, o que é que está escrito aí? Vencerão também junto com ele os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A guerra é desproporcional. As armas que o inimigo usa são pesadas. O povo de Deus parece minoria. Parece que vamos ser sufocados por ideologias, por propostas, por leis e por tanta coisa que você olha e fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É impossível. E Deus diz, é batalha de cordeiro contra dragão, fique firme. O cordeiro parece derrotado, mas a Bíblia diz que o cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos no primeiro sábado de fevereiro. Eu queria começar esse ano aqui na igreja, lembrando a todos vocês de que nós estamos em guerra. Não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha. Ellen White tem um texto muito interessante, ela diz assim, estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas, a menos que sigamos nosso líder bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Estamos em guerra. E se nós estamos em guerra, eu queria lembrar a você algumas coisas nesse início de ano. Me permitam. Se nós estamos em guerra, meus irmãos queridos, é porque nós temos que buscar mais profundamente o Senhor. Me entendem? Se estamos em guerra, é porque nós temos que buscar mais profundamente o Senhor. E a Bíblia é clara, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta qual é? É contra principados e potestades. Gente, é uma batalha espiritual, e batalha espiritual se vence com armas espirituais. Apenas para começar a nossa conversa, nós já sabemos que o inimigo é muito mais forte e é muito mais esperto do que nós. Ele já provou isso lá no Jardim do Éden, e ele já provou isso através da história. Mas também é importante lembrar, aliás é fundamental, que Jesus é maior do que qualquer outro poder espiritual. Ele já venceu na cruz, e nós só vamos avançar e vencer com o poder dele, e não com o nosso poder. Ai daquele que quiser enfrentar o inimigo do seu jeito, com a sua cara, com as suas armas, já está derrotado antes de começar a batalha. Por isso, meus irmãos,
Nós precisamos ser mais intensos nas coisas de Deus. Pensem nisso, por favor. Esses dias eu li uma entrevista de um irmão nosso aqui de Brasília, e eu fiquei impressionado com a abordagem espiritual que ele fez. Ele é um ancião de uma das igrejas aqui de Brasília. E ele dizia assim: eu fico triste, palavras dele, eu fico triste de ver adventistas que vivem de forma intensiva durante a semana e se contentam com um supletivo no sábado. Dá para entender isso? Adventistas que vivem de forma intensiva durante a semana e se contenta com um supletivo nas horas do sábado. Durante a semana, todas as energias, todo o investimento, toda a capacidade, todas as possibilidades. No sábado, se contentam com uma superficialidade. Chegar, assistir um sermãozinho e ir embora para casa. Talvez, por causa disso, acabem demonstrando falta de comprometimento, falta de entrega, falta de sacrifício pelas coisas do Senhor. Talvez, alguns vivem dominados por aquilo que o pastor Enoque de Oliveira, que foi presidente da igreja na América do Sul, falou no último sermão que ele pregou em 1992, uns 2 meses antes de falecer. E ele falava no seu sermão que talvez um dos grandes venenos de alguns cristãos seja o que ele chamava de trindade materialista, que está nos sufocando. E a trindade materialista que ele dizia: móveis, imóveis e automóveis. Quantos de nós vivemos a vida girando ao redor dessas coisas? A trindade materialista que nos exige um intensivo durante a semana para alcançá-los e nos contenta com um supletivo no sábado por coisas mais importantes. Talvez hoje a trindade materialista do pastor Enoque de Oliveira, ela teria que ser ampliada. Não são só móveis, imóveis e automóveis, mas hoje quem sabe também seria roupas, restaurantes e viagens. Eu não sei, nada disso é ruim, nada disso é errado. Tudo isso tem um papel, mas não pode ser o centro da nossa vida. As coisas de Deus têm que ser prioridade. Por favor, irmãos queridos, vamos começar 2018 dedicando mais tempo na presença do Senhor. Não há outro caminho. Nós não podemos abrir mão de passar tempo com Ele. Aliás, a vida do cristão que passa tempo com o Senhor deveria ser caracterizada por 4 ou 5 coisas. Primeira, meditação lida. Segunda, Bíblia estudada. Terceiro, lição da escola sabatina sublinhada. E quarto, Ellen White aprofundada. Tudo isso, quinto, feito com os joelhos dobrados. Daria para entender uma fórmula fácil de a gente pensar como é que eu posso dar mais prioridade às coisas de Deus. E eu repito, esse quarteto ou quinteto deveria ser meditação lida, Bíblia estudada, lição da escola sabatina sublinhada, Ellen White aprofundada, e tudo isso feito de joelhos dobrados. Eu li uma vez num adesivo num carro, uma frase que eu nunca mais esqueci, não sei quem é o autor, só dizia assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Repito, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Daqui a poucos dias, a igreja começa um imenso movimento de oração chamado 10 dias de oração. E no último sábado, 10 horas de jejum e oração. Eu queria chamar você, coloque a Deus antes desse período em primeiro lugar. Intensifique a caminhada, porque é uma batalha espiritual. Olha o que Ellen White diz, e eu quero usar algumas pequenas citações dela para você refletir hoje. Olha o que Ellen White diz: Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. E ela continua: se os seguidores de Cristo lembrassem que o preço da vida eterna é a eterna vigilância. Eu vou repetir isso aqui porque é interessante a gente absorver a mensagem. Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem que o preço da vida eterna é a eterna vigilância. Há uma mulher chamada Margaret Babi, que disse uma coisa interessante. Ela fala assim: consagrado, quando fala das coisas espirituais, consagrado não é aquele que trabalha muito para Deus. Consagrado é alguém que é muito trabalhado por Deus.
Por favor, eu queria lembrar você, estamos em guerra, só vamos vencer pelo poder do Senhor. Segundo lugar, nós estamos em guerra, e se nós estamos em guerra, nós precisamos fazer todo o possível para preservar a nossa identidade como igreja remanescente. Meus irmãos queridos, me permitam fazer um pedido a vocês. Cuidado com as novidades e as superficialidades. Cuidado. Eu sei que nós não podemos dar respostas do século XIX a perguntas do século XXI. Não podemos. Nós não temos nenhum problema com aquilo que é novo. A novidade está aí, ela faz parte da vida. Nós não temos problema com o novo, desde que ele nos fortaleça e não nos enfraqueça. Nós, como igreja, aceitamos o novo, queremos o novo, desde que ele tenha uma base bíblica sólida e profunda. Lutero, tão lembrado no ano passado, dizia assim: a fé que não requer nada, não custa nada e não sofre nada, também não vale nada. A fé que não requer nada, não custa nada e não sofre nada, também não vale nada. Nós queremos uma fé profunda. Tem muitas ideias liberais, muitos discursos atraentes, muitas opiniões convincentes por aí. Mas, meus irmãos, quase todas elas baseadas em fortes convicções pessoais, fundamentadas em gente grande da sociologia e da filosofia, pesquisadas em livros de grandes autores cristãos e evangélicos, mas vazias de fundamento bíblico e do espírito de profecia. Nós não somos, e eu falo igreja adventista do sétimo dia, nós não somos um produto na prateleira do mercado religioso. Nós não temos um cristianismo self-service, onde você escolhe e vive apenas com aquilo que lhe interessa. Nosso chamado não é para ser apenas evangélicos, o nosso chamado é para ser mais do que isso, é para ser remanescentes. E aqui tem um chamado, e aqui tem uma identidade que estão envolvidos. Eu apelo a vocês, vamos deixar de lado, por favor, a areia movediça do achismo, e vamos continuar firmes na rocha do assim diz o Senhor. Nós podemos parecer até deslocados ou antiquados, mas não se esqueçam, profeticamente na Bíblia e nos escritos de Ellen White, ao falar dos últimos dias, nós nunca fomos pintados como água e açúcar, nós sempre fomos pintados como água e óleo. E eu falo da relação entre os hábitos da sociedade e os hábitos do povo do Senhor. Água e açúcar são dois mundos que convivem, se misturam e um desaparece no outro. Água e óleo, eles convivem, se misturam, mas você sabe o que é água e você sabe o que é óleo. E o chamado de Deus e a visão de Deus para os últimos dias foi: vocês não serão água e açúcar, vocês serão água e óleo. Charles Spurgeon dizia assim: a igreja nunca vai atrair pela igualdade, ela sempre vai atrair pela diferença. Ellen White escreveu uma carta no dia 30 de janeiro, faria aniversário há poucos dias atrás, de 1896, a Edson, o seu filho, e a Emma, a sua nora. E nessa carta, ela disse assim: todas as forças dos anjos maus combinadas com homens maus estarão em ação para suprimir a verdade e a liberdade de crer na verdade. Não vamos falhar agora no nosso trabalho. Não vamos desanimar. Eu queria lembrá-los, irmãos queridos, nós estamos em guerra. E precisamos saber exatamente de que lado da guerra nós estamos. Terceiro lugar, me permitam um pouquinho mais, nós estamos em guerra. E se estamos em guerra, nós precisamos fortalecer cada vez mais o estilo de vida bíblico adventista do sétimo dia. Não é um estilo de vida adventista, porque ele primeiro é bíblico, e então é apresentado e defendido pela igreja adventista do sétimo dia. Meus irmãos queridos, os nossos valores são outros.
não são os valores da sociedade. Nós não somos dominados pelas propostas do mundo, nem pelos desejos do coração. Jim Bloom, ele tem uma frase que me impressiona, é simplesinha, mas é verdadeira. Ele fala assim: o seu coração não foi projetado para ser seguido, mas para ser dirigido. Você capta isso? Nós não somos guiados pelo que a sociedade fala, pelo que o coração manda, pelo que eu acho legal, o que eu acho bom. O seu coração não foi projetado para ser seguido. O seu coração foi projetado para ser dirigido. Cuidado com coisas que podem ser interessantes, mas não são edificantes. E eu lembro, quem sabe, algumas delas a vocês. Cuidado com as horas do sábado. Elas revelam a qualidade da nossa relação com Deus e a nossa visão da santidade do Senhor. Cuidado com elas. Cuidado com quem você anda e cuidado com os lugares que você frequenta, porque isso revela o quanto o seu coração está preso aqui na terra ou se ele já está ligado nas coisas do céu. Cuidado com a sua aparência pessoal, porque quanto mais você mostra por fora, é porque menos você tem para mostrar por dentro. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Tem muita gente por aí sacrificando valores morais e espirituais em troca de fama, de luxo, de riqueza, quando isso não traz felicidade e ainda vai ser destruído no final. Cuidado com o seu entretenimento. Cuidado com as músicas que você ouve. Cuidado com as redes sociais que você navega. Cuidado com os filmes, cuidado com os jogos e qualquer outra coisa do gênero. Sabe por quê? Porque são eles que mostram o que está estimulando a sua vida. E há um cidadão teologicamente muito famoso chamado A.W. Tozer, que ele disse uma coisa que é daquelas que, eu gosto dessas frases pequenas que dizem muito. E A.W. Tozer diz assim, eu até postei esses dias nas redes sociais, alguns podem ter acompanhado, ele diz assim: eu posso dizer o quanto de Deus você tem pelo quanto de entretenimento você precisa. Isso é pesado, hein? Isso é pesado. Eu posso dizer o quanto de Deus você tem pela quantidade de entretenimento que você precisa. E Ellen White ainda nos alerta: aquilo que nós não vencermos acabará por nos vencer e causar a nossa destruição. A grande verdade, irmãos, é que quanto mais perto de Cristo, menos essas coisas atraem. E quanto mais longe de Cristo, mais irresistíveis elas se tornam. A fórmula da vitória, vocês conhecem, está na Bíblia. Lá em Tiago capítulo 4 e o verso 7. Falando de estilo de vida, sujeitai-vos, pois, o que está escrito lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não se esqueçam, irmãos queridos, nós estamos em guerra. Não vamos usar as armas do inimigo na guerra, porque nós vamos perder. Eu queria terminar lembrando mais alguma coisinha para vocês. Nós estamos em guerra. Por favor, durante a guerra, vamos fortalecer a nossa unidade como igreja. De tempos em tempos, no meio da igreja adventista, aparecem os movimentos dissidentes, ou que a gente chama de ministérios independentes. Gente que ama o Senhor, gente que estuda a palavra, mas por alguma razão perdeu o equilíbrio. Essas pessoas aparecem dizendo que Deus os está usando para tirar da igreja um outro povo. Em outras palavras, sair da igreja adventista, porque apocalipticamente falando, dizem, a igreja agora se tornou Babilônia. E eles dizem, Deus está me chamando para formar um remanescente do remanescente. É o povinho pequeno, são os santos e consagrados acima do bem e do mal. E eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos, historicamente foi assim que aconteceu, mas não é assim que vai acontecer. Historicamente, desde o início do povo de Deus, depois a igreja cristã primitiva na Idade Média, sempre foi assim. Quando Deus chamava um povo, ele mantinha esse povo fiel. E quando esse povo começava a se afastar das verdades de Deus,
Deus tirava um pequeno grupo de dentro dele para manter essa verdade viva. E esse pequeno grupo continuava sustentando a palavra até que se tornava um grande grupo. E alguns deles perdiam novamente o caminho. E Deus tirava outro pequeno grupo. Mas se vocês vão à Bíblia e ao espírito de profecia, o que Ellen White escreveu, vocês vão entender que com a igreja remanescente o processo será diferente. Interessante. Durante a história Deus agiu de uma forma, mas com o povo remanescente, Deus vai agir de outra forma. Durante a história da igreja cristã, Deus tirou o bom do meio do mal. No final da história, a Bíblia diz que vai haver um momento chamado sacudidura. E sabem o que é que significa sacudidura? A sacudidura não será para tirar o bom do meio do mal. A sacudidura será para tirar o mal do meio do bom. O efeito usado por Deus durante toda a história não será o mesmo efeito usado por Deus no final da história. Não com o remanescente, não com o último capítulo da história. Portanto, se tem alguém que ouve por aí, não temos que sair, temos que criar o nosso movimento. Lembrem, estudem a Bíblia, a sacudidura profeticamente apresentada não é para tirar os bons do meio dos maus, é para tirar os maus do meio dos bons. E Ellen White, ela é clara nisso. Ela fala assim, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. A palha será separada do trigo precioso. E ela diz mais um pouquinho ainda. Ela fala assim, eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada nem desfacelada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles, ela fala, que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fomentar isso em outros, serão enganados e preparados para receber ainda mais engano e se tornarão em nada. Sacudidura, o fenômeno é outro. E eu queria lembrar a vocês, nós estamos em guerra, irmãos. Não sejamos um exército onde os soldados lutam contra eles mesmos. O nosso inimigo é outro. Estamos em guerra. E me permitam colocar os dois últimos pontos. Nós estamos em guerra. Vamos defender a verdade com amor. Vamos defender a verdade com amor. Gente, o mundo está cansado de pessoas que usam hostilidade para defender as suas crenças e os seus interesses. E o pior de tudo é quando essa hostilidade do quebra-quebra, da agressão e da violência começa a chegar dentro de movimentos que se dizem religiosos. É inaceitável, irmãos, é inaceitável que as maiores ações terroristas do mundo estejam sendo feitas em nome da religião. É inaceitável ver que grupos organizados, mais violentos, ou os mais violentos que existem no mundo, também dizem fazer os atos que fazem e são temidos em nome da fé. Isso começa a ser chamado de hiperextremismo. E o pior, aqui no Brasil, porque eu falo de outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil, discussões religiosas, eu tenho acompanhado várias delas, são feitas com atitudes e palavras violentas e de baixo nível. Denominações que não são capazes de encarar pacificamente as suas diferenças. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos, eu creio na mensagem bíblica apresentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, creio que ela é a verdade, creio que ela é a igreja remanescente. Não tenho planos de abrir mão dessa verdade. E é por isso que estou nessa igreja e faço o que faço. Mas eu preciso entender uma coisa. Cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Cada um tem o direito de fazer a sua escolha. A minha é clara, mas não significa que porque a minha é clara, eu preciso oprimir aqueles que um dia não entenderam a verdade como eu entendo. Nós precisamos entender que lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu a eles liberdade de escolha, e inclusive respeitou as escolhas erradas que eles fizeram. Nosso papel, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, é levar esperança e salvação,
e nunca enfrentamento e agressão. Nós temos que nos diferenciar pela profundidade, pelo equilíbrio e pelo amor. Temos que nos diferenciar. E quando eu falo de nos diferenciar pelo amor, é pelo amor no trato com aqueles que não creem como nós cremos, mas também no amor por ajudar aqueles que sofrem. Aqueles que quando nós estamos ajudando, a Bíblia diz que ajudamos o próprio Senhor. Lembrem, antes de pregar as nossas crenças, nós precisamos compartilhar o nosso amor. As pessoas estão buscando muito mais um pedaço do nosso coração do que uma fatia do nosso cérebro. Afinal, já dizia alguém, eu não lembro quem é o autor, não há melhor exercício para fortalecer o coração do que nos abaixarmos para ajudar outras pessoas. Pastor Dwight Nelson, que é pastor da igreja da Universidade Andrews, uma universidade adventista nos Estados Unidos, ele conta uma pequena ilustração que ele mesmo viveu. Ele diz assim, um dia, andando pela rua, eu vi uma garotinha na rua, com frio, tremendo, num vestidinho fino, e eu olhei para o rostinho dela e vi que ela tinha pouca esperança de conseguir agasalho e uma refeição decente para comer. Eu olhei para aquela cena, uma criança indefesa, passando por aquilo, eu fiquei irado e disse a Deus, por que é que o Senhor permite coisas como essas? Por que o Senhor não faz alguma coisa para resolver o problema? E então, deitado na minha cama naquela noite, ele diz, de repente Deus me deu a resposta. Ele diz assim, é claro que eu fiz alguma coisa para resolver o problema. Eu criei você. E aí ele continua depois, muitos ficam pensando que Deus não age, que ele tinha que fazer alguma coisa no meio dessa tragédia, que Deus não age. E Deus fica pensando, por que tantos pertencem ao seu povo e não se importam? Nosso chamado não é apenas para ter empatia pelos que sofrem, mas ir mais longe e amar, sendo solidários com eles. Empatia é calçar o sapato dos outros. Amor e solidariedade é dar o sapato para os outros. Talvez nós precisamos orar mais a oração de Frank Lubach. E ele dizia assim, esta deveria ser a oração do povo de Deus. Ó Deus, perdoa as vezes em que olhamos para o mundo com os olhos enxutos. Entendem? Nossa oração deveria ser essa, Deus, perdoa-nos todas as vezes que nós olhamos para o mundo com os olhos secos, porque nenhuma lágrima está caindo. Por favor, irmãos, estamos em guerra, e a nossa arma tem que ser o amor. E a última que eu lhes pediria, vamos lembrar, nós estamos em guerra. E por isso mesmo, nós precisamos ter mais ousadia no cumprimento da missão. Ora, eu fico pensando comigo, se o inimigo está trabalhando com urgência e ousadia para destruir, nós precisamos trabalhar com mais ousadia e urgência para salvar. Nós temos que fazer mais e melhor. Nós precisamos de todos e de todos os meios para isso. Só tem um detalhe. Por favor, nós não podemos confundir nosso papel social com nossa missão espiritual. Todos os cristãos, adventistas e outras denominações, todos precisam amar e servir a comunidade. Esse é papel de todos, inclusive nosso. Mas a nossa missão espiritual, que é nossa, é preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos nos empolgar com o social e imaginar que ele já está cumprindo a nossa missão espiritual. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de salvar enquanto as portas ainda estão abertas. E tem um texto de Ellen White, que é o último que eu quero citar nessa manhã, que é um dos textos dela que mais me incomoda, a mim. Poderia incomodar vocês também, mas a mim, como pastor, pela responsabilidade que eu tenho, ele é uma ponta de uma faca cutucando todo o tempo. Um dia eu o li, colei na minha Bíblia, ele fica indo e vindo, e talvez já tenha mencionado aqui em algum momento. Ellen White fala assim, cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para
além do alcance da misericórdia. E aí ela pergunta, e onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as vozes? Quem está fazendo alguma coisa? E ela continua, onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? E ela continua mais, onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por eles? Cada dia que eu assisto aí na TV, na internet, eu leio, acidente, 10 pessoas morreram. Alguém doente no hospital descansou. Eu lembro desse texto, cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E aí vem esse chamado inspirado aos ouvidos. Onde estão as vozes? Onde estão as mãos? Onde estão os intercessores? Irmãos queridos, nós precisamos andar com Deus, mas nós também precisamos trabalhar para Deus. A comunhão vai encher a igreja, mas é a missão que vai encher o céu. Estamos em guerra. Este é o momento de aumentar o tamanho do exército do Senhor. Eu queria que colocasse uma foto aqui na tela agora. O pessoal da mídia pode me ajudar com isso. Apenas uma foto. E eu fico pensando quando falo para vocês da missão, quando falo da guerra e do que muita gente está fazendo, eu fico pensando apenas, irmãos, que tem gente por aí que está dando a sua vida nessa guerra. Está fazendo mais do que pode, porque acredita que a hora é agora. Vocês vejam essa foto que está aqui na tela atrás. Em cima da moto tem um irmão e ao lado dele alguém de jaqueta quase vermelha. De um lado está o pastor Evandro, que frequentava aqui até poucos dias, e ao seu lado, do outro, está o tesoureiro da igreja lá no Paraguai. Esses dois irmãos, o da moto e o da jaqueta vermelha, se chamam Alberto Pavão e Ovídio Arzamendia. Irmãos queridos, todos os sábados, esses dois, com essa moto que já está quase destruída, pois todos os sábados, lá no Paraguai, eles vão para um lugarzinho chamado Maracanã, e para isso andam 132 quilômetros em estrada de terra. Esses dois sabem que nós estamos numa guerra, e a gente tem que entregar tudo pelo Senhor. E eu já conversei algumas vezes com ele, no ano passado, numa ida a Bacabal, lá no interior do Maranhão, eu fui um sábado cedinho, tomar o café da manhã lá na casa deles. Gente muito simples, mas que ama muito a igreja. E conversando com o irmão Alves, ele disse assim, pastor, sabe que eu tenho um hábito, foi um plano meu com Deus, porque essa bênção vem de Deus. Um plano que envolve duas coisas, cada loja que eu abro, toda a venda do primeiro dia eu dou para a igreja local que está mais próxima da loja. Eu perguntei, peraí irmão, me diga uma coisa, o senhor dá o resultado da venda? Eu imagino que o senhor teve que comprar as geladeiras, os fogões, as camas. Falou, não pastor, das 8 da manhã às 6 da tarde os gerentes já sabem, tudo o que passar pelo caixa da loja, faça a contabilidade e entregue para o tesoureiro da igreja mais próximo da loja. E os irmãos já sabem, e eles vêm todos comprar no primeiro dia, porque eles já sabem que tudo que eles comprarem ali vai voltar para eles. E eu estava junto com o líder da igreja na região, ele disse assim, pastor, é incrível, muitas vezes, o dinheiro que o irmão Alves entregou na tesouraria da igreja, era exatamente o que faltava para pagar o terreninho que os irmãos compraram. Era exatamente o que faltava para colocar aquela porta e aquelas janelas que eles estavam ali sofrendo e não conseguiam. E ele disse, pastor, pode ser na capital ou pode ser no interior. A primeira venda é toda do Senhor. Outra coisa que eu faço, eu tenho muitos gerentes que não são adventistas e o meu plano é batizar todos eles. Mas é claro, eles são livres para escolher. Eu já disse aos gerentes, nenhuma loja abre sem fazer o culto. E eu visito as minhas lojas, eu passo a maior parte do tempo com a minha caminhonete rodando por esses estados. Eu visito as lojas e eu digo a eles, atrase a abertura da loja, mas não me abra essa porta sem ler a meditação, cantar um hino e fazer uma oração ao Senhor. Aí pode abrir a loja. Aí pode. Antes disso não, porque isso é regra da empresa. E o não cumprimento das regras da empresa vai ser tratado como uma desobediência ao proprietário. E ele forma pequenos grupos com os gerentes e funcionários. E uma boa parte deles já fez a sua escolha. Essa turma sabe que nós estamos numa guerra. Eu fui a São Luís agora e eles me levaram no centro de São Luís. Num bairro chamado Renascença, bem na região central.
uma avenida de pista dupla, ônibus, tráfego, bem no coração da cidade. Está ali uma igreja adventista do sétimo dia novinha. Sabe quem foi que deu aquele terreno? O irmão Alves. Comprou para uma loja e disse, não, aqui vai ficar bem para uma igreja. Passa uma igreja, está aqui o terreno. 2 milhões de reais o terreno ali. Hoje tem uma igreja de 2 ou 3 anos para cá. E quando eu estive lá, eles me entregaram esse papel aqui. Me deram ali, eu acabei guardando na pasta. No último domingo, o irmão Alves chamou os líderes da igreja ali na região e disse, eu quero entregar uma coisa para vocês. Eu quero dar para vocês o documento de uma propriedade numa cidadezinha chamada São Bernardo, no interior do Maranhão. Eu comprei um prédio para pôr uma loja, porque eu não tenho loja em São Bernardo. É uma cidadezinha, não é tão grande, mas também não é tão pequena. Eu quero pôr uma loja lá. Eu comprei uma propriedade sem ver a propriedade. Me disseram, me mandaram fotos, e eu disse assim, pelo preço e pelo lugar vale a pena. Um salão grandão embaixo, já podia pôr a loja, pintar em cima, tem umas salas aí, depósito, escritório de algum gerente. Eu comprei, e pouco tempo depois, semana passada, eu fui lá para conhecer o prédio que eu tinha comprado, para ver como é que nós vamos fazer para abrir outra loja. E como eles são muito igrejeiros, e a esposa é a gerente financeira dos negócios, e ele é o dono, eles vão juntos. Primeira coisa que eles fizeram, onde está a igreja de São Caetano? E eles andaram por São Bernardo, perdão. Andaram ali por São Bernardo, buscaram lá na internet, aquele site, procure uma igreja, acharam o endereço, foram lá. São Bernardo é a sede de um distrito pastoral, ou seja, o pastor mora ali e a igreja principal. Quando eles chegaram na frente, foi uma decepção. A igreja está para cair, muito simples, muito pobre, não representa. Olharam para aquela igreja, não tinha ninguém, foi um dia de semana, eles só passaram com a caminhonete na frente. Voltaram, conheceram o prédio que eles compraram. E sabe qual foi a frase que ele me disse na hora que nós conversamos, pastor? Eu olhei para a igreja e eu olhei para o meu prédio. Sabe qual foi o meu sentimento? A igreja precisa mais do que nós. Pastor, está aqui os documentos da propriedade. Uma propriedade avaliada em R$1.230.000 na avenida principal, numa esquina. Essa propriedade, transfiram a igreja para lá. O salão é para a igreja, as salinhas para as crianças. Está aqui. E ele dizia assim, curioso, que eu tenho 3 filhas, adolescentes e jovens, e as minhas filhas são as que mais vibram. E quando nós dissemos que íamos doar essa propriedade, elas me perguntaram assim, pai, o senhor já deu os documentos? Pai, não pode esperar, o que é da igreja é sagrado, e elas nos cobram em casa. Se nós estamos fazendo, temos que fazer. E ele me dizia, esses dias eu comprei uma fazenda que produz peixe. Essa fazenda produz 80 toneladas de peixe por ano, e eu vendo e exporto a maioria. Esse imóvel, eu vou entregar por ele 160 toneladas de peixe para pagar o preço dele. E eu já combinei com a minha esposa, a produção dos 2 anos da fazenda será para pagar esse imóvel. É a gratidão a Deus pela fazenda que Ele nos deu, e porque a igreja precisa desse lugar. E vou dizer mais, pastor, lá na fazenda tem um hangar, eu não tenho avião e não uso essas coisas. Lá na fazenda tem um hangar, e eu já disse, aqui é uma igreja. Vamos fazer um ajuste no hangar, preparar com o que for necessário, porque aqui vai ser mais uma igreja para o Senhor dentro da fazenda. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Não é doação financeira. Deus e a igreja não vivem disso. São pessoas sinceras. Sabe o que eu vejo aqui? Gente que entendeu que está numa guerra. Que nós não estamos brincando aqui. É tudo pelo Senhor. É tudo pelo Senhor. Porque nós queremos que Ele volte logo e nós sejamos vencedores junto com o Cordeiro.